Uma boa noite a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa QV, Encontro de Qualidade de Vida Online. Meu nome é Ailton, sou especialista em imunologia, trabalhamos com a saúde preventiva e as nanotecnologias fracionadas para o sistema imunológico. Fator de transferência. O que são, na verdade, os fatores de transferência? Uma grande descoberta científica que foi realizada em 1949 por um grande cientista imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, Dr. Lawrence. Mas o que o Dr. Lawrence descobriu, na verdade, pessoal, foi o segredo entre o sistema imunológico e o colostro. O que é colostro? Colostro é uma proteína amarela e espessa que sai primeiro que o leite, quando as mamães vão dar as primeiras mamadas para seus filhos, mais conhecida como primeiro leite ou primeira vacina para o bebê. Na verdade, o colostro não é leite, é proteína mesmo, à base de gordura e repleta de trilhões e trilhões de moléculas super inteligentes com esse formatozinho aqui, de uma estrela com três pontas rombudas e um centro arredondado. Essa molécula representa, ou seja, essa estrela representa uma molécula chamada fator de transferência ou molécula de transferência de informações imunológica. Essas moléculas, pessoal, foram encontradas em 1949 por esse grande cientista, imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, Dr. Lawrence, no DNA das fêmeas. Não importa se é a espécie dessa fêmea, se ela é uma mamífero, um ovíparo, se é uma ave, se é um pássaro, se é uma cobra, um jacaré, um réptil, não importa. Sendo fêmea, essas moléculas estarão lá em seu DNA, em seu sangue. Bom, mas por que será que somente as fêmeas detêm essas moléculas? Pois somente as fêmeas podem ser mamães e somente as mamães podem transferir essas informações imunológicas, ou seja, essas moléculas, para o organismo dos seus bebês, seus filhotes, né? Uma vez que essa bebezinha acabou de nascer, vamos supor, ela já vem com essas moléculas em seu DNA. E qual o objetivo dessas moléculas a partir de agora? Aprender tudo que essas fêmeas toquem, tiver de contato na natureza, sobre vírus, bactérias, fungos, patologias A, B, C que elas venham desenvolver, essas moléculas estarão lá para aprender, né? Uma vez que essa fêmea engravidou, ela cresceu, claro, engravidou. O que acontece? Essas moléculas fazem uma viagem em seu corpo, em seu DNA. Elas se transferem para onde? Para o colostro, para as mamas, antes mesmo do bebê vir ao mundo. Uma vez que o bebê está no ventre da mamãe, tudo que ele precisa para sobreviver e se desenvolver é ela que transfere para ele, através da placenta e do cordão umbilical. Ou seja, tudo que ela se alimenta é compartilhado com o seu bebê através dos seus glóbulos vermelhos, que são responsáveis por levar a oxigenação e a nutrição às células, né? Então, como esse bebê está ligado à sua mamãe e sua mamãe está ligado a ele, através da placenta e cordão umbilical, então é um corpo, um só corpo, e até mesmo seu sistema imune está ali dependente do da mamãe. Então, essas moléculas, uma vez que esse bebê chega aqui fora, ela já recebe as primeiras mamadas, né? Porque quando ele está no ventre da mãe, ele não tem um contato aqui fora com o mundo exterior. Quem tem o contato é sua mamãe. Por esse motivo, a importância de Papai do Céu ter colocado, então, essas moléculas no DNA das fêmeas, né? Para que elas aprendam tudo, que ela cria uma memória patológica, né? É, patogênica, né? No caso, é uma memória onde tudo que toca sobre os vírus, bactérias e fungos patógenos, elas guardam essa memória sobre os patógenos. Quando essa criança recebe essas moléculas, através das mamadas, do colostro, então essas moléculas são direcionadas para as células inatas localizadas na medula óssea femoral, onde elas ativam em até 437% na formação de novas células de defesa. Essas novas células recebem em seu núcleo essas moléculas superinteligentes chamadas fator de transferência, que vão, a partir desse momento, ensinar essas células novas a se defender de toda e qualquer ameaça que adivinha, ou seja, que venha a cometer o organismo. Né? Vamos supor, uma criança acabou de nascer, é como se fosse um ser de outro planeta. Aqui fora, ele não teve contato com esses patógenos, e o patógeno vai estar ali, assim como nós estamos agora, sendo atacado, né, por vírus, bactérias e fungos. Só que nós já estamos aqui com o nosso sistema imune preparado, né?
E um bebê que acabou de nascer, ele ainda não detém essas memórias no seu sistema imune. Então, a importância dessas moléculas levarem essas informações imunológicas para os bebês. Bom, diante disso, o doutor Lawrence descobriu mais, que o colostro da vaca búfala é semelhante ao da mulher do ser humano, porém com informações imunológicas muito maior, por conta da exposição desses animais à natureza. Os búfalos vivem onde? Na lama, onde há uma biodiversidade enorme sobre tudo isso. E tudo que toca na pele dos animais e na nossa pele é registrado pelo organismo, é claro. Então, esse animal que vive já dentro de um ambiente repleto de trilhões e trilhões de biodiversidade de patógeno, elas estão ali aprendendo, pois essas fêmeas aqui também vai passar essas informações imunes para seus futuros bebês que irão viver naquele mesmo ambiente que ela. Bom, mas é dessa forma que as mamães mamíferas conseguem transferir essas informações imunológicas para seus bebês. E no caso de um ovíparo, por exemplo, uma galinha, de que forma ela consegue transferir essas mesmas informações imunológicas para seus filhotes, seus pintinhos, já que elas não têm as mamas, né? Não têm mamas, não dão de mamar e nem produzem colostro. Através do que elas fazem isso? Através da gema do ovo. Assim que ela começa a ovular, o ovíparo, por exemplo, aqui a galinha começa a ovular, a primeira parte do ovo a se formar dentro dela é o quê? A gema. Porque já abriu uma galinha de quintal para preparar para o almoço, com certeza ela estando ovulando, vocês já vão ver lá algumas gemas formadas e algumas por formarem. E é nesse ciclo de vida que essas moléculas fazem essas viagens. Elas migram do DNA do sangue delas para dentro da gema do ovo. Uma vez que esse ovinho é posto aqui fora, sendo germinado, tudo que esse pintinho também precisa para sobreviver, se desenvolver dentro desse ovo, ele já encontra lá. E ele se alimenta do quê? Da gema do ovo. E dentro dessa gema estarão lá trilhões e trilhões dessas moléculas superinteligentes, chamadas fator de transferência, que irão transferir todo esse seu conhecimento adquirido ao longo da vida dessa galinha, no caso, para os seus pintinhos, que também é um ser vivo, e todos os seres vivos da Terra detêm um sistema imunológico. Olha que coisa incrível. Então, de como o Dr. Lawrence, então, concluiu isso? Que assim como as mamães, independentes de ser mamífero ou ovíparo, têm essa capacidade de transferir essas informações imunológicas para seus filhos, ele concluiu que é possível transferir a imunidade de um indivíduo para o outro através do colostro ou da transfusão de sangue, da transfusão de medula, e aí vai. E a forma mais segura é através do colostro, pois não tem um risco de transferir, então, uma patologia, né, do caso do doador para o receptor. E agora, de forma patenteada e super avançada, o que o Dr. Lawrence fez? Ele extraiu, então, essas moléculas super inteligentes, tanto do colostro da vaca búfala, quanto da gema do ovo da galinha caipira germinado, colocando-as em cápsulas, liofilizando. Cada cápsula contém trilhões e trilhões de moléculas super inteligentes, que, uma vez em contato com o nosso organismo, o que é que elas fazem? Elas nos dão a segunda chance, que é a primeira que nos deu foi quem? A nossa mamãe, assim que nascemos. Assim que você nasce, o que acontece? O bebê acabou de nascer, é cortado o cordão umbilical e o médico coloca ali imediatamente que sua mamãe dê aquelas primeiras mamadas, onde ele passa a receber a primeira alimentação via oral, onde ele recebe, então, essa vacina, chamada primeira vacina, né, o colostro, onde ele recebe, então, essas moléculas super inteligentes. Então, por essas moléculas serem muito nano, não depende mais de uma quebra de cadeia, de uma digestão. Não existe risco de uma toxicidade e nem sobrecarga nos rins. Elas não mais dependem desse metabolismo, ou seja, não são metabolizadas pelo fígado nem sobrecarregam os rins. Elas são absorvidas através das placas de Peyer, que são aglomerados de células localizadas em nossos intestinos. E, através desse vídeo que eu irei compartilhar agora com vocês, vocês irão ver isso na íntegra aqui através dessa animação por esse vídeo. Vamos lá. Está clinicamente comprovado que o fator de transferência da For-Life ativa o sistema imunológico em 2 horas. Os fatores de transferência não são vitaminas, minerais ou ervas, mas são moléculas que transferem memória e conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. O fator de transferência da For-Life fornece informações e educação vitais para seu sistema imunológico.
Vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. Primeiro, a cápsula percorre o esôfago até o estômago. Aí ela se dissolve e as moléculas de fatores de transferência individuais são liberadas. Estas moléculas de fator de transferência entram nos intestinos, onde encontram aglomerados de células chamadas placas de Peleier. As placas de Peleier são as regiões onde as células imunes estão concentradas e é aqui onde o fator de transferência da 4-Life começa a educar seu sistema imunológico. O fator de transferência da 4-Life suporta muitos tipos diferentes de células imunes, tais como células assassinas naturais NK, células T, células B, macrófagos e outras. Quando as moléculas do fator de transferência da 4-Life encontram uma célula imune não treinada, elas entram e educam a célula para que ela possa reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las mais efetivamente. Uma vez que estes fatores de transferência entram na célula, a célula recém-educada cria mais fatores de transferência para colocar em sua superfície. À medida que as células imunes educadas entram em contato com células imunes não educadas, elas transferem as novas informações do fator de transferência da 4-Life para essas células. Estas células imunológicas recém-educadas se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho até alcançarem um gânglio linfático, que é uma fonte concentrada de células do sistema imunológico. É aqui que as células instruídas trabalham rapidamente para transferir o conhecimento do sistema imunológico. E em pouco tempo, todas as células desse linfonodo terão fatores de transferência para passar para o resto das células imunes em seu corpo. Esta transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema imunológico seja fortificado com o fator de transferência, proporcionando um sistema imunológico mais sábio e mais vigilante. Experimente hoje os produtos com o fator de transferência da 4-Life para aumentar o QI de seu sistema imunológico. Então, é dessa forma que essas moléculas superinteligentes conseguem transferir essas informações imunes para as suas células novas. E agora vocês verão como e de que forma se comporta o nosso sistema imune a partir dessa ativação e imunomodulação por essas moléculas superinteligentes. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4-Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4-Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4-Life Transfer Factor oferecem. Exatamente. Não importa o que o seu sistema imunológico precise. O fator de transferência oferece. Mas o que ele quer dizer com essa frase? Porque os fatores de transferência, ele trabalha na causa e não nos sintomas. Trabalha na contramão dos alopáticos. Toda e qualquer patologia que acomete o nosso organismo, se instala, se desenvolve, permanece, pode ter certeza absolutíssima que o seu sistema imune também está precisando de ajuda. Pois ele é o guardião do seu sistema, do seu organismo.
e se seu organismo está o tempo inteiro sendo acometido por patologias, isso significa que o guardião está dormilante, ele não está mais fazendo o dever de casa. Agora vocês verão como, de que forma, que essas moléculas são extraídas tanto do colostro da vaca búfala quanto da gema do ovo da galinha caipira germinada. Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas, na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis. É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. Muito inspirador e satisfatório. Ouvir o depoimento das pessoas, a satisfação, seus feedbacks, referente aos benefícios extraordinários que ela tem recebido ao longo do uso dos fatores de transferência, tanto em si própria, como também em um ente querido. Tem apenas 12 meses que, abaixo de Deus, conseguimos resgatar a saúde de uma bebê com apenas 6 meses de vida. A bebê Isabela foi diagnosticada com neuroblastoma maligno de 183 centímetros ao cubo, localizado em seu mediastino. Esse tumor era tão grande que ele acabou ocupando um dos espaços do pulmão da bebê. Aqui vocês estão vendo a tomografia normal do tórax, onde vocês podem ver duas partes escuras que correspondem aos pulmões. Essa tomografia está normal, simplesmente só para ilustração, só para comparar uma tomografia normal da mesma região da bebê. Vejam que as duas partes escuras aqui na tomografia da bebê já não conseguimos identificar com a mesma clareza. Vou abrir mais aqui a tela para vocês enxergarem. É o seguinte, ó, as Aqui imagens. vocês veem que essa massa tumoral saiu aqui ao lado da coluna, foi subindo, crescendo desordenadamente, chegando a um diâmetro de 183 centímetros ao cubo,
e ele foi comprimindo o pulmãozinho direito para cima do pericárdio, do coração e do pulmão esquerdo. E ela ficou sem conseguir ventilar com esse pulmão aqui, o pulmão direito. Ele praticamente ocupou o espaço do pulmão direito da bebê. Então, os oncologistas, eles não tiveram como indicar uma cirurgia. E tentou, então, reduzir essa massa tumoral a partir de quimioterapia, que também não deu certo. Foram 3 meses e meio de quimioterapia, num total de 22 sessões, onde eles vieram e pediram e falaram com os pais que, a partir daquela data, estaria suspenso todo o tratamento quimioterápico da bebê Isabela. Então, diante dessa notícia, os pais começaram a orar e pedir mais orações através das redes sociais. Foi quando um amigo chamado Gildenberg Rosa, vendo esse pedido de orações e a história da bebê, ele ligou para o Leandro, perguntando se ele já tinha ouvido falar sobre os benefícios do fator de transferência no sistema imunológico. Ele disse que não, então ele falou que estaria usando há 3 meses, mas não sabia como explicar direito. Pediu para que eu ligasse para estar explicando. Então, o Leandro, de imediato, entendeu essa explicação, entendeu o quanto seria importante esse benefício no organismo da sua bebê e passou, então, a ministrar os fatores de transferência. Foi feito um kit sugestivo de consumo e ele passou a ministrar em sua bebê. Com 11 dias de ministração, ele já começou a me mandar áudios dizendo sobre os benefícios extraordinários que ele estava vendo, que estava acontecendo no organismo da sua bebê. Com 3 meses, assim como foi prometido pelos médicos, que eles iriam acompanhá-la a partir só de exames, então foi feita uma nova tomografia computadorizada, onde veio um grande diagnóstico que 47% dessa massa tumoral havia sido fagocitada, ou seja, o sistema imunológico da bebê foi ativado e imunomodulado e recebeu as informações completas e corretas para que ele usasse os 3 R's, que é reconhecer, reagir e relembrar a toda e qualquer ameaça que esteja cometendo ou que venha a cometer o organismo. Então, ele, identificando essa anomalia, passou a fagocitar esse tumor, que em 90 dias, 47%, praticamente a metade desse tumor foi reduzida. Com mais 2 meses, fazendo 5%, mais 40%, ficando apenas 7%. Em 6 meses e 15 dias, não havia mais nenhum sinal dessa massa tumoral no mediastino da bebê Isabela. Diante dessa notícia extraordinária, o Leandro agora ele vai falar aqui, né? Primeiro o médico vai dar um diagnóstico, o primeiro diagnóstico que o médico deu lá em Goiânia, e logo em seguida vocês vão ouvir a voz do Leandro falando comigo, depois de 11 dias de administração do fator de transferência. Vejam. Sua filha mostra um tumor grande, localizado no mediastino posterior à direita, com áreas de necrose, e ele está desviando todo o mediastino para o lado contralateral, apertando o pulmão esquerdo, que está funcionando normalmente, né? Mas com dificuldade de ventilar, certamente porque o mediastino do lado direito aumentou muito o tamanho e ocupou o espaço do esquerdo, e desviou também o pericárdio, que é a parte que fica o coração. Ele está em íntimo contato com os grandes vasos, né? E a biópsia aí para descobrir como tratar a sua filha, certamente vai ser por biópsia percutânea. Então não vai precisar fazer uma cirurgia. Dá para enfiar uma agulhinha entre as costelas dela, assim, pela parte de trás, e pegar um pedacinho para descobrir como é. Certamente é um tumor neurogênico, né? Mais provável que seja um neuroblastoma. Fala aí, meu irmão. Como é que você tá? Tudo na paz? Nas primeiras três fases que aconteceu de quimioterapia, sempre na primeira semana, 1 semana e meia, a imunidade dela caía bastante, sabe? Mesmo tomando a Filbra, que é aquela injeção para imunidade, né? Que é ministrada no hospital também. São 5 injeções, né? Depois da quimioterapia, da semana. É 1 semana, bem dizer, de Filbra, né? Dessa ministração aí. Mas mesmo assim, com a Filbra, caía a imunidade, ficava negativa. Então, agora, depois, 1 semana antes de começar a 4ª fase de quimioterapia, a gente começou a ministrar os fatores de transferência. E, incrível. Até agora o resultado que a gente está colhendo já da bebê. Semana que vem vai fazer exames, né? Hoje foi um dia da alta da Isabela, do hospital, para ficar aqui na casa que a gente está.
E já completou 11 dias, que finalizou a 4ª fase da quimioterapia e foi o único período que ela não perdeu a imunidade, né? A imunidade dela caiu, ficou negativa. Então a imunidade dela está explodindo, está super positiva e com toda certeza tem a ver com o Triflector Plus, né? Os produtos da For Life que a gente está ministrando para ela. E, meu irmão, é benção, tá super energético, super cheio de vida, alimentando bem pra caramba, dormindo bem, brincando, enfim. Então, tô muito feliz por isso. Diante desse resultado extraordinário, o Leandro foi convidado a participar de um congresso lá em São Paulo, no dia 1º de junho de 2023. Lá, ele foi convidado a subir o palco para receber um presente pela confiança, por ter usado os fatores de transferência à primeira mão, né? E pela gratidão. Então, ele foi convidado a subir o palco e ele recebeu de presente, no caso, um iPhone de presente, né? E com o microfone em mão, somente um pai e uma mãe pode mensurar o tamanho da emoção que no momento se encontrava o Leandro. Vamos ver? Isso daqui representa a vida completa na minha vida. Eu me emociono porque não é o iPhone. Isso daqui representa a vida da minha bebê Isabela. É dela esse prêmio, porque isso daqui representa vidas literalmente sendo salvas por conta do testemunho da minha bebê Isabela, da vida dela por conta de For Life. Minha bebê não era para estar aqui comigo hoje. Foi desenganada por muitos médicos especialistas, estudados, de que não teriam como reverter o caso dela. Muitos de vocês conhecem o testemunho da bebê Isabela. Com 6 meses ela teve o diagnóstico de um neuroblastoma maligno. Gigante, enorme. E quando as esperanças estavam para acabar, mas Deus dava força para a gente, surgiu uma pessoa abençoada por Deus. Glória a Deus pela vida dele. Por favor, Judenberg Rosa, fica de pé por gentileza, meu irmão. Uou! Gratidão do fundo do meu coração e da minha alma, irmão. Deus é contigo. Consumia os produtos For Life para uso pessoal, para prevenção. E ele viu o testemunho da minha bebê Isabela, já me conhece há quase 4 anos dentro desse mercado. E falou: Leandro, tem algo que eu acho que pode ajudar muito a sua bebê, meu irmão. Eu consumo para poder prevenção, mas eu conheço muitos testemunhos fortes. Você tem interesse em conhecer? E eu sim. E através dele, conhecemos For Life, os fatores de transferência. Começamos a ministrar na BBB quando tudo estava perdido. E a vida dela começou a ser estabelecida de uma forma que os médicos ficaram perplexos, literalmente. E isso daqui é fruto de realmente do propósito da missão da For Life no mundo. O produto é realmente extraordinário. Tem propósito e missão profunda. E uma das gigantes responsáveis por isso é a For Life. Então, gratidão primeiramente ao Eterno, Papai do Céu que está lá em cima. Gratidão Judenberg. Gratidão a Ailton Silva, que deu um suporte gigantesco, maravilhoso para mim. Gratidão Anderson Carpes. Cadê o Anderson Carpes? Cadê o Anderson? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe a sua família grandemente. Obrigado, Guto, Daniel, todo o corporativo, toda a empresa For Life, isso de algo gigantesco. O avivamento na saúde que o Brasil está precisando chegou, pessoal. Chegou. E a For Life pode ter certeza no coração de vocês. Obrigado. E não ficou só por aí. O Leandro mostra como está hoje a sua bebê Isabela. Vamos ver? Olha ela aí. Totalmente recuperada, saudável, junto com a sua mamãe, com o seu pai. E, de quebra, ainda ganhou um irmãozinho mais novo chamado Pedrinho. Isto é incrível. Olha só.
Meu nome é Leandro Correia. Meu nome é Jane Raquel, somos pais da Isabela e do Pedro Correia. E em julho de 2022, nós iniciamos uma fase muito difícil em nossas vidas. Descobrimos um câncer maligno em nossa bebê Isabela, um neuroblastoma com massa tumoral enorme. A minha bebê Isabela tinha apenas 6 meses de vida. Imediatamente fomos para o Hospital do Câncer, Hospital do Amor, em Barreto, São Paulo, onde fomos muito bem atendidos. E lá iniciamos o tratamento adequado para o quadro dela. E em meio a angústia, sofrimento, dor e muito desespero, nós resolvemos buscar a ajuda de outros profissionais, médicos, oncologistas da área e pedir outras opiniões. Mas eles falavam que o tumor era muito grande para ela e que seria irreversível essa situação e que iríamos perder a nossa bebê. Durante as 22 sessões de quimioterapia, a Isabela contraiu uma bactéria muito grave no catéter. Nós quase perdemos ela nesse momento, mas Deus guardou a vida da Isabela nesse momento angustiante. Ao final de 2 protocolos, nós descobrimos que não havia tido nenhuma redução da massa tumoral. E pensamos o quanto já tinha sido sofrido e doloroso, porque a Isabela já tinha passado por vários exames e procedimentos difíceis. E pedimos a Deus para que cuidasse e livrasse ela de todo o mal. Deus nos ouviu e, através de um amigo chamado Gildenberg, nos trouxe uma providência, os fatores de transferência da For Life. Imediatamente começamos a ministrar os fatores de transferência na alimentação da Isabela. Na primeira semana, o estado clínico dela já estava perfeito. Já se alimentava bem, dormia bem e já não tinha mais as dores que ela tinha anteriormente. E com o direcionamento do consultor Ailton Silva, seguimos no protocolo de consumo dos fatores de transferência. Após 3 meses, recebemos os exames que foram feitos da Isabela e ali constatou 47% de redução da massa tumoral. Certeza de que os fatores de transferência estavam fazendo efeito no sistema imunológico da Isabela e que o próprio organismo dela estava eliminando o câncer. A alegria desse resultado foi imensurável. Comemoramos muito e agradecemos a Deus. A Isabela ficou mais 3 meses de alta do hospital, apenas em acompanhamento. No retorno, foram feitos vários exames e constatou mais resultado positivo ainda. A Isabela já estava livre de todo mal e risco de vida. Hoje a Isabela tem 1 ano e 4 meses e já há 8 meses vivendo tranquila e em paz em casa com toda a família. Obrigada, Deus, por realizar esse milagre em nossas vidas. Obrigado, For Life, por trazer a providência necessária para cuidar da nossa bebê Isabela. E aí está a Diene agradecendo a Deus através desse louvor pelas bênçãos recebidas, né, com o tratamento da sua bebê. Mas ela também tinha um problema seríssimo na mama esquerda, que ela carregava há 8 anos. Ela tinha um nódulo na mama esquerda, que esse nódulo não incomodava, não doía, né? Não evoluía. E depois do tratamento da sua bebê, esse trauma psicológico, veja como funciona o nosso sistema imune junto com o nosso psicológico. Diante do trauma psicológico que ela teve, esse tratamento aí da bebê, depois de ter já liberado, o médico diz, não tem mais nada, está tudo bem com a sua bebê, ela passou a sentir dores na mama esquerda. Então, foi investigar tudo certinho, e aí foi onde ela passou a utilizar os fatores de transferência, e com 90 dias de uso, olha o que aconteceu. Olá, meu nome é Jane Raquel, tenho 31 anos de idade, sou mãe do Pedro e da Isabela Correia, e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência usando os fatores de transferência. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu descobri que tinha um nódulo na mama esquerda. E ao longo dos anos que isso foi passando, eu percebi há meses atrás que esse nódulo vinha crescendo em uma proporção bem maior. E como eu já sabia o resultado que a minha filha e outras pessoas tinham tido usando, eu falei, vou fazer o uso também para ter uma melhora no meu sistema imunológico e conseguir, reverter tudo isso. E aí, com apenas 3 meses usando os fatores de transferência, o meu organismo, o meu sistema imunológico conseguiu eliminar totalmente esse nódulo. E hoje eu estou mais feliz, mais grata, livre de saber de que nenhum receio vai vir, porque já sumiu
e foi fantástico a experiência que eu tive usando esses produtos. É isso aí. E aí estou eu junto com a família Correia. Isso foi em setembro de 2023, lá em Barueri, Alphaville. Seguindo aqui, olha só, uma patologia autoimune chamada dermatite atópica. É quando o sistema imunológico está exacerbado ou trabalhando aceleradamente, hiperatividade do sistema imunológico. Ele atacando o próprio organismo e provocando patologias autoimunes. E essa criança, ela pegava a escova de pentear cabelo de sua mãe para se coçar. Mas, diante de todo esse tempo de sofrimento, graças a Deus, ela encontrou com a sua família encontrou com o fator de transferência e fiz o kit sugestivo de consumo e ela passou a utilizar. E olha só o que a mamãe dela diz depois de 48 horas. Na verdade, 2 dias. Até o rostinho dela melhorou. Hoje eu passei o dia na casa da minha irmã. As pessoas perceberam como o rosto dela mudou, a pele do rosto. As meninas, minhas irmãs, falou: Meu Deus, a Isa tá com um rostinho como que quando ela nasceu, não tem? Que ela tinha um rostinho bem limpinho. É isso aí. Extraordinário. Bom, então vou apresentar para vocês só mais um testemunho aqui, muito forte, que é doutora, da doutora Joselita, né? A doutora Joselita, ela foi acometida com uma patologia chamada intolerância alimentar, 100%. Olha hoje como está aqui, né? A Isabelinha, com 2 anos e 10 meses, né? Aquele vídeo lá que vocês viram, ela estava com apenas 1 ano e meio. Hoje, em 2024, finalzinho, ela completou aí idade nova e foi para 2 anos e 10 meses, totalmente saudável, graças a Deus. Mas tudo isso se deve a quem? O fator de transferência foi lá diretamente no tumor e destruiu? Não, de maneira nenhuma. Ele simplesmente trabalhou na causa. A causa de toda e qualquer patologia que acomete o organismo é o sistema imunológico que tem que dar conta. Ele é que é o guardião, ele é quem vai fazer a fagocitose. Então, o sistema imune da bebê Isabela foi ativado, imunomodulado, e ele passou a fazer o trabalho que deveria ter feito antes de que esse tumor tivesse crescido do jeito que ele cresceu. Então, realmente, o sistema imune fez o seu trabalho, que deveria ter feito antes. Mas, voltando aqui, a doutora Joselita, aqui está, né? Ela tinha essa intolerância à lactose muito séria, a glúten, a camarão, alergias a diversos tipos de alimentos. E, inclusive, se ela comesse uma fruta, para você ter uma ideia, se ela comesse uma fruta, saía na sua perna uma bolha de pus na cor da fruta que ela comeu. No outro dia, pela manhã, se ela comesse uma banana hoje, amanhã amanheceria uma banana lá, ó, em forma de pus, né? Uma bolha em forma de pus. Se ela comesse uma maçã saía. Se ela comesse uma pera, sairia uma pera. Então, isso foi se evoluindo. Por 5 anos ela ficou dessa forma, 3 anos sem dormir e foi parar na UTI, onde o cirurgião vascular falou que teria que amputar as 2 pernas a partir das coxas, pois não tinha mais o que fazer. E aí foi que ela é farmacêutica, né, pós-graduada em farmácia, proprietária de farmácia, mas não podia tocar em nenhum tipo de alopatia, tanto que a sua filha farmacêutica também avisou para o médico, olha, ela também tem ela tem a alergia à picada da agulha da injeção e à substância da anestesia. Então, não pôde ser feito, então, não pôde se proceder à cirurgia. Então, foi quando eu, passando na farmácia deles, expliquei sobre os fatores de transferência, passou a ministrar, e veja, 30 dias de uso, 60. Aqui está ela fora da UTI, já em uma igreja, no casamento da filha, 20 dias depois que ela saiu da UTI. E olha só, 90 dias de uso dos fatores, o que o sistema imunológico da doutora Joselita foi capaz de fazer. Para você ver, quem passou 5 anos de sofrimento, né? O sistema imune atacando 24 horas o seu organismo, e depois de 90 dias você vê isso aqui, é incrível. Olha só, né? Outra perna, 6 meses depois, ó. E aí está. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês.
Aqueles que foram convidados aqui, quem te convidou, com certeza tem meu contato. Se precisar do meu auxílio para estar formulando algum kit sugestivo de consumo, é só falar com a pessoa que te convidou, ela vai estar colocando vocês em contato comigo e vamos estar, então, formulando um kit sugestivo de consumo para que você passe também a gozar deste benefício extraordinário com os fatores de transferência em seu sistema imunológico. Cuide do seu sistema imunológico e seu sistema imunológico cuidará do seu organismo. Uma boa noite a todos, um beijo no coração e até amanhã. 3. Bom, pessoal, chegou então o grande momento, né, de Dona Zefira, que vai dar aqui um testemunho muito forte com referência à sua filha. Dona Zefira é da cidade de Jeremoabo, Bahia. Boa noite, Dona Zefira. Pronto, Dona Zefira, me conte aqui na verdade, né, como estava a sua filha Josicleide, né? Josicleide. Há quanto tempo ela está em tratamento? Ela está em 4 anos já em tratamento. Ela fez a cirurgia no cérebro, tirou um tumor no cérebro dela, era maligno, e ela passou 8 meses. Com 8 meses ela começou a perder os movimentos. E aí ela está com 2 anos acamada, sem andar e sem comer com a própria mão dela. Está com 1 ano usando a sonda. E graças a Deus nós estamos com 30 dias que estamos usando os fatores de transferência e ela já está comendo com a própria mão dela, já está ficando sentada e já está conversando com nós tudo, graças a Deus. Que maravilha! Bom, tem quantos dias que ela começou a usar os fatores de transferência? Tem 30 dias. 30 dias hoje. E no primeiro dia que ela usou, a senhora me relatou que aconteceu alguma coisa inusitada, assim, bem diferente. Aconteceu. No primeiro dia que ela começou a usar, ela não falava de jeito nenhum. E quando ela tomou meio-dia, quando foi à noite e à tarde, ela já estava falando com nós e rindo com todo mundo. E ela não estava conseguindo também deglutir, né? Ela não conseguia engolir o alimento, a saliva. Isso. Nesse mesmo dia. Já começou a engolir a saliva. Nesse mesmo dia, né? E graças a Deus, nós colocamos ela em pé essa semana, e na perna direita ela já está se firmando. Já está conseguindo ficar de pé, e firme na perna? Já está conseguindo ficar de pé, graças a Deus. Qual foi o diagnóstico que o médico deu depois que foi feita a radioterapia na cabeça dela? Quando ela começou a perder os movimentos, ele descobriu que tinha sido a rádio que tinha atingido o cérebro dela. E aí eles mandaram só nós trazer para casa para cuidar, que não tinha cura e não tinha remédio e nada resolvia. E ele deu esperança dela voltar a movimentar a perna, e o braço dela que ficou enrijecido, deu uma esperança de que isso teria como voltar a movimentar? Não, não. Eles dizem para nós que cada dia que passasse, ela ia perdendo todos os movimentos, ela ia ficar seca, ela ia perder o cabelo, ela ia perder tudo. Mas graças a Deus que antes de tudo isso acontecer, a gente conheceu e graças a Deus está dando tudo certo. Uma coisa inusitada aqui, pessoal, que eu gostaria que Dona Zefira confirmasse, que teve para vocês verem, né? Há 1 ano e meio atrás, eu falei com um dos filhos de Dona Zefira, mas ele não me conhecia. Falou comigo primeiro, não foi? Eu primeiro foi quem liguei. Foi a senhora primeiro. Isso mesmo. Nós conversamos, eu mandei o derradeiro exame que a gente fez dela, e o senhor viu o exame, conversou comigo, ligou para mim depois, e depois eu passei para meu menino, para minha filha, o senhor falou com todos, e nós ficamos tudo com medo de comprar, achando que era um golpe. Se eu tivesse conseguido naquele tempo, minha filha estaria sã hoje. Olha aí, pessoal. E quando foi em dezembro desse ano, do ano passado, que diga, eu estive na cidade de Jeremoabo. E de repente, do nada, me deparei com o filho Josimário, né? De Dona Zefira, que quando começamos a falar, que eu falei para ele dos fatores, eu conheço esse nome, alguém já me falou há 1 ano e meio, já há um tempo atrás. Aí, quando eu falei, fui eu que te falei. Só que quando ele olhou na agenda, viu lá minha foto, aí vamos lá em casa agora, que minha mãe falou de você ontem. Ei, Dona Zefira? Oi.
Eu fiquei sempre batendo naquela tecla, sempre eu falava com ele, meu filho, nós podíamos testar. Aí um dia ele ainda foi e disse, isso, meu filho, mas ele não teve a coragem. Não teve. E aí perdurou-se Não um ano teve. e meio, mas graças a Deus que agora É, Josi está, né, muito bem. Deixa eu graças a mostrar. Deus. A senhora me autoriza a mostrar aqui o videozinho que a senhora me mandou para o Sim, pessoal? sim, pode Autoriza? sim. Posso Porque mostrar para o muita povo? gente vendo, quem me conhecer já vai saber o que está acontecendo, que as pessoas nem acreditam. Demais aqui. Pronto, aqui. No primeiro dia, em dezembro, né, ela estava desse jeito. Desse jeito, isso. Ela estava assim, com a sonda, né? Estava assim, com a sonda, e se alimentando por uma sonda, e ela não conversava com a gente, ela não engolia a saliva a gente ponhava um pano para poder tirar a saliva, o beijo dela ficava todo ressecado. Pois é. E aí, no primeiro dia aqui, aí Dona Zefira teve o cuidado aqui de fazer esse vídeo, ela ministrando os fatores, né? A ela. Aqui eu falando com ela, ó. Fala aí alguma coisa, sabe falar? Consegue hoje? Diga aí. Fala alguma coisa. A senhora tá bem? Ela tá me ouvindo? Tá. Como é o nome dela? Josi, é Josi Cleide, mas todo mundo conhece por Josi. Bom dia, Josi. Tudo bem, Josi? Como é que está você? Consegue responder? Pode responder, Josi. Quem tá falando aqui é a Hilda. Bom dia, ela respondeu bem baixinho. Bom dia. Olha, isso aí que você vai usar agora são os fatores de transferência. É um alimento nanomolecular que vai ativar o seu sistema imunológico inato na formação de novo exército de células. Por esse motivo que os médicos suspenderam o seu tratamento. Por quê? Porque seu sistema imune não dava resposta, mas agora, quando você começar a tomar isso aí, você vai receber uma energia natural de dentro do seu osso para fora. E aí, o que acontece? O sistema imune vai ativar e vai começar a produzir novo exército de células que passa a fazer a correção do que tiver de errado no seu organismo, naturalmente, entendeu? E aí ele passa a destruir o que tiver de errado, deixando só o que é de bom. E você vai se sentir muito bem, vai se sentir disposta, energizada, entendeu? Vai trabalhar também no seu psicológico, para você ficar bem. Entende? Então, é muito crucial que você fale agora, como você está falando, que é para a gente ir avaliando a cada... Pronto, aqui vou passar agora. E depois de 8 dias, né? 8 dias, Dona Zefira me mandou novamente um vídeo, já mostrando como ela estava aqui, mas a evolução na saúde dela melhor, muito melhor. Hoje é 10, é? Uhum. Então hoje tá com 8 dias, né? Isso. Então hoje está com 8 dias que você... Qual foi a melhora que minha filha achou até hoje? Não, fale, que é para fazer o vídeo, minha filha falando. Muito melhor. Muito melhor, pronto. Esse braço seu daqui não abria pra gente nem lavar. Olha o tanto que a gente já estamos abrindo. As suas pernas ficavam muito preta, já não está ficando muito preta mais. Está sentindo já bem forte, não é assim? Pronto, olhe para a câmera, que é para mostrar a minha filha a melhora que minha filha está sentindo. Pronto? Veja aí, agora encerra o vídeo. Pronto, e graças a Deus, no dia 28, a Dona Zefira me mandou outro vídeo já com a Josi sem a sonda e se alimentando via oral. Então, E aí, tia, tá gostosa a uva? Tá? Quanto Muito tempo que tempo ela sem ficou uva. com a sonda, Dona Zefira? Passou muito tempo, muito tempo. Muito tempo, ela tinha mais de ano com a sonda, e depois que ela começou a usar os fatores de transferência, com poucos dias ela tirou a sonda, que ela tirou sozinha, e ela começou a se alimentar. Assim. Um pouco pesado, parava um pouco, mas já está se alimentando bem. Hoje, ela já comeu carne, pegada no pedaço de carne e mordendo. Que maravilha, hein? É Já. isso aí. Hoje ela já se alimentou com feijão de corda verde, quiabo e carne de galinha. Ela pegando os pedaços da carne e mordendo e comendo com o feijão e os quiabos. Depois de 1 ano e meio sem Glória a mastigar, Deus. sem a mastigação. Então, é isso aí, pessoal. Isso aí é que nos move, né? A levar, a divulgar e falar dessa maravilha que tem ajudado diversas pessoas aí. Como vocês viram, a bebezinha Isabela, a dona... A
a dona Zefira, né, que está feliz, hein, dona Zefira? Graças a Deus, muito. E hoje muito arrependida de não ter feito o que eu estava com vontade de fazer no outro ano atrás, né? Que já estaria um ano sã, né? Exatamente. Mas isso aí também serve, esse seu depoimento, seu testemunho aqui, nos respalda, né? Para que encorajem as pessoas a não fazer o mesmo, cair no mesmo erro que a senhora. Que ouvir isso É aqui. porque, assim, as pessoas que têm conhecimento vai tirando as pessoas de tempo. A gente fica, assim, mostrando para as pessoas, assim, e as pessoas ainda ficam tirando os outros de tempo. Porque as pessoas se encarregaram para mim que se eu precisasse da ajuda deles para ela, todo mundo me ajudava. Eu corria atrás com todas as caixas na minha mão e ninguém está acreditando. Mas eu conversei com Deus e eu já consegui comprar novamente, já que para o final de semana chega, em nome de Jesus. E vou continuar o tratamento de minha filha, porque Deus pode. E Deus me ajuda todos os momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, Graças a Deus. para respaldar, porque é, não é possível que Dona Zefira esteja aqui falando só para promover os fatores de transferência. Ah, porque a empresa é boa, isso e aquilo, nada. Ela está falando a verdade, simplesmente a verdade, somente a verdade, e o que está passando com a filhinha dela, e ela, só Deus e ela sabem, né, Dona Zefira, o que a senhora tem passado e sua filha ao longo desses 4 O anos, tanto né? que eu já tenho chorado, né? Só Deus sabe o tanto que eu chorei, o tanto que eu pedi a Deus uma luz, um caminho, uma coisa assim que eu encontrasse, que Deus levantasse, porque Deus não dizia a mim que ela ia morrer, todo mundo dizia para mim que ela ia viver, mas do jeito que estava como vivia. Maravilha. Pronto, é isso aí, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a dona Zefira, alguém queira fazer alguma pergunta à dona Zefira com referência à filha dela. Ninguém? Pronto, pessoal. Dona Pois é, Zefira, Ailton. continue. Aqui é o Gildenberg. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, é de que a gente encontra pessoas hoje, infelizmente, a gente promove o fator de transferências e o nosso maior desafio hoje é esse, é chegar em pessoas igual a dona Zefira, que a gente faz a divulgação e, infelizmente, hoje tem tantas propagandas enganosas na televisão, as empresas inventam qualquer produto e contrata um artista famoso para fazer uma propaganda e vende por um absurdo de preço e as pessoas, infelizmente, compram e não tem resultado. E quando a gente vai falar, existe a moeda falsa e a moeda verdadeira, né? Mas, infelizmente, quando a gente vai levar a moeda verdadeira, muitos não acreditam por causa de tantas propagandas enganosas. Eu estou trabalhando com fator de transferência. Passei esse ano todo, né? Eu passei esse ano todo sem conseguir, por isso, né? Com medo, né? Porque existe muito golpe, muita coisa, né? Mas eu estou trabalhando com fator de transferência já tem mais de 2 anos e cada dia que eu vejo depoimento como o da senhora, da sua filha, eu fico mais convicto que nós temos uma molécula que ela veio abaixo de Deus para salvar vidas. E eu gostaria muito, o depoimento da senhora é muito importante, dona Zefira. Inclusive, é importante que a senhora faça o depoimento, não para a gente estar propagando isso, para poder querer remunerar em cima disso, mas sim para estar levando para as outras pessoas também ver. As outras pessoas, a senhora falou uma pureza de verdade muito grande, uma pureza muito grande, percebemos total verdade nas palavras da senhora, e de repente isso acaba mostrando para as pessoas também, e elas acabam acreditando, né? Quantas pessoas não estão passando pelo mesmo sofrimento meu, sonhando para encontrar um milagre, né? Que todo mundo só dizia para mim que a minha filha só se levantava se fosse milagre, né? Graças a Deus ela está comendo na mesa comigo todos os dias. Glória a Deus por isso. Tem quanto tempo que ela não senta assim à mesa, dona Zefira? A senhora não tem essa honra, né, dela se sentar à mesa junto com a família para almoçar? Quanto tempo tem? 4 anos? Tem 2 anos, mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais e esse aí que está falando com a senhora, dona Zefira, é o Gildenberg. Lembra da bebê Isabela? Foi ele que indicou
me ligou Sei. para ligar para o Leandro para falar sobre o fator de transferência para que o Leandro ministrasse na sua bebê. Foi ele que, abaixo de Deus, salvou a vida da bebê Isabela, né? Que ele falando, ele divulgando, se ele não fala, eu não sabia quem era a bebê Isabela. E nem sabia quem era o Leandro, né? Mas o Gil Pois sabia. é. E quando ele viu as informações nas redes sociais do Leandro, pedindo socorro, pedindo orações, o Leandro ligou para o Gil ligou para ela e falou, olha, eu não sei explicar, mas vou pedir para a pessoa que está me orientando aqui explicar. E me ligou e pediu para ligar para ele. E olha só, o Gildenberg aí, ela só está conhecendo hoje, falando com ele, ó. Pois é. Para mim, como fosse um sonho, como eu estivesse realizando um sonho. Porque você ter um filho doente com 4 anos, com 2 cirurgias no cérebro, e as pessoas abrir a boca e dizer que não tem mais cura, leve para casa só para cuidar. Um olhar e o outro olhar e dizer que não tinha mais cura, que não tinha remédio que levantasse, eu ficava muito triste com isso. Eu só me pegava com Deus e dizia a Deus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor vai me mostrar, nem que seja uma luz no final do túnel. E graças a Deus, Deus está me mostrando. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, então, dona Zefira, por esse seu compartilhar, né? Eu devo obrigação ao Senhor, porque se o Senhor não tivesse aparecido aqui em Jeremoabo, a gente não tinha terido essa coragem. Hoje é esposo da tia da minha nora, hoje a gente já estamos quase uma família, graças a Deus. Entrou muita confiança em nós também, né? Verdade. Verdade. Alguém mais tem alguma pergunta para a dona Zefira? Pode ficar à vontade aí, viu? Gil, se quiser falar mais alguma coisa. Eu só quero endossar as palavras da dona Zefira. Dona Zefira. Eu também sou vítima do fator transferência, da verdade. Isso. A minha esposa, se não fosse fator transferência, ela estava com a gente. Então, o fator transferência ele é realmente o fenômeno da natureza. Isso. Ele é uma molécula que Deus deixou guardada há milhões de anos e, graças a Deus, David Zombi trouxe essa vida para todos nós no mundo e no Brasil e vamos recuperar muitas vidas. A diferença não é ficar falar, temos que falar. Não ter vergonha para qualquer um. Sim, a gente temos que... Nessa semana eu estive indicando para um senhor ali. Vamos ajudar milhares de pessoas. É muito emocionante essa foto da sua filha e realmente eu passei por esses momentos há 6 meses atrás e minha esposa está recuperada 100%. Tá? Isso. Acho que a diferença é pouca. A diferença é que ela estava entubada. Minha esposa também ficou no UTI e ia amputar 2 coxas e graças a Deus 2 pernas e graças a Deus com o fator de transferência ela hoje está andando normal. Todo tipo de patologia foram eliminados através da produção do fator de transferência no sistema imune. Então, é show de bola. Vamos recuperar vidas. Essa é a perna da minha esposa, é uma delas, né? Então, realmente, não podemos parar. É de arrepiar, entendeu? Esse aí é o Joel, é a esposa da doutora Joselita, e que ela foi acometida, né, por diversas, pela intolerância à lactose, intolerância alimentar, 100%. Ela não podia comer uma fruta. Hein, Joel? Pode falar, Joel. Ela não podia comer uma fruta. Se ela come uma fruta, saía na perna dela uma bolha de pus na cor da fruta que ela comia. Corretamente, aí. E então, aí, até na hora... Pode falar. Isso aí realmente era a situação dela. Quem passou foi eu. 2 meses andando cadeira de roda. E graças a Deus, com 3 dias, ela começou a andar dentro de casa. Eu segurando para o banheiro. E com 90 dias, uma dessas pernas fechou e hoje ela está andando normal. Hoje mesmo foi para a igreja, sozinha, sem boleta, sem nada, 100% praticamente. Daqui a pouco está recuperada. Aí eu no casamento, com 20 dias, ela saiu do hospital e já estava no casamento comigo, depois do fator de transferência, e aí ela não reconhecia ninguém. Depois do fator de transferência, começou a reconhecer as pessoas. Tá? Então, o fator de transferência é a vida de todos nós. Hoje são, né? Graças a Deus, né? Exatamente. É isso aí. Dona Zefira, grava o... Oi, Ailton. Dá um jeito para gravar o depoimento da dona Zefira, porque esse depoimento dela é muito importante, porque tem hora que a gente divulga muito o fator de transferência e o nosso maior desafio é as pessoas acreditarem, as pessoas entenderem
que existe de fato essa molécula e acreditar que funciona. E, infelizmente, o nosso maior desafio hoje no Brasil para divulgar fator de transferência, o maior desafio talvez não é nem o preço do produto, para ser sincero para você. O nosso maior desafio é fazer as pessoas entender e acreditar. Exatamente. Eu fui conversar com um amigo da minha menina e eu falei, ele perguntou quanto era, quanto eu tinha comprado. Eu falei, ele falou assim, é de graça, porque tem remédio que custa 300, 400 mil e as pessoas ainda não saram. Foi assim que ele me respondeu. Isso eu sei disso. Sou do sistema farmacêutico, eu sei muito bem disso. Isso. Então, E não dá resultado. Essa molécula, ela é surreal. E nós não... Tem hora que me bate assim, para ser sincero para você, o desânimo de estar convidando, porque infelizmente tem hora que a gente vira até chacota. Essa pessoa está querendo fazer uma propaganda enganosa. Eu fico triste com isso. Mas infelizmente tem tanta picaretagem no mercado que as pessoas acabam não acreditando. Mas vamos perseverar, vamos levar essa molécula para todo mundo, não vamos desistir, vamos persistir, vamos ser resilientes, que com a ajuda de Deus tem muitas pessoas nesse momento com a mesma desafio da dona Zefira, que nesse momento está pedindo a Deus para que encontre algo que faça o resultado, que faça a diferença. Eu também estou com um depoimento de uma moça. Essa moça foi um dos meus maiores desafios que eu tive até agora. Ela é de Balsas, Maranhão. Quando a terapeuta dela falou para mim do caso dela, ela estava com câncer, e era um câncer bem agressivo, e começamos a falar com ela, explicando, ela meio que resistiu, e ela, infelizmente, algumas vezes, não por maldade, eu não levei por esse lado, por ela ser maldosa, mas sim por existir tantas propagandas enganosas, ela, para ser sincero, ela até me maltratou em palavras algumas vezes, que eu tentei explicar, levar, falar e convencê-la, mas ela não queria, até que ela convenceu e comprou. 5 meses fazendo uso do fator de transferência, hoje ela está lá agradecendo a Deus, e agora, mês passado, ela fez os exames, todos os exames, um câncer agressivo, depois de 5 meses fazendo uso do fator de transferência, toda honra e glória dada a Deus, agora os médicos falaram que ela não tem nem sinal de câncer mais no corpo dela. Isso para mim não tem preço, isso tem valor. Graças a Deus então por isso. Precisamos levar essa molécula para o máximo de pessoas. Porque para mim foi a doença pior do mundo que eu ouvi falar. Porque na nossa família não tinha, nós nunca tínhamos visto falar. Quando apareceu na minha menina, apareceu num tio dela e apareceu na minha irmã. No tio deu no intestino, ele já morreu. Deu para o derradeiro que ela já morreu. Na minha irmã deu na pele, no rosto, ainda está fazendo tratamento. E a minha menina está numa situação desta. Deu para mim... Sim. E hoje o fator de transferência, deixando bem claro aqui nesse depoimento, que o fator de transferência não está destinado à cura. O fator de transferência não cura nada. O fator de transferência é apenas o combustível para ativar o sistema imunológico e, através do sistema imunológico elevado, toda doença, toda enfermidade, automaticamente o próprio sistema imunológico faz com que desapareça, né? Não é o produto faz a defesa, né? Quer dizer que o sistema fica bom. Ativado Isso, faz a defesa de tudo, né? O sistema imune é a espinha dorsal do organismo, né? Uma vez que ele está equilibrado, ele vai lá, identifica, ele usa 3R, que é reconhecer, reagir e relembrar a toda e qualquer ameaça que acometa o organismo, ou que esteja cometendo ou que acometa, né? Que esteja cometendo ou que venha a cometer. Então, o sistema imune é que é o responsável, ele trabalha, ele é a causa, tanto ele defende, como ele também pode provocar uma patologia no organismo da gente. Então, é isso aí, pessoal.